Boa noite a todos. Boa noite também a nossos amigos da internet, né? Estamos iniciando mais uma noite de trabalhos aqui na Casa do Caminho de Santana. Sempre com aqueles recados básicos, né? A casa tem palestras praticamente todos os dias, estão fixados na entrada aí no mural, e também no nosso site, no www.casadocaminhodesantana.com.br. Com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho para os familiares dos dependentes químicos. Tá, okay? E também no domingo nós temos uma evangelização infantil. É muito importante iniciarmos nossas crianças já na doutrina também. E são esses trabalhos. E é muito importante também quem quiser passar por um plantão, né? Também nossos amigos estão nos assistindo aí, que queiram vir aqui. Meia hora antes sempre tem um plantão de atendimento. Quem quiser trocar uma palavra, uma ideia, estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, quiser conversar, sempre terá um irmão aí à disposição. Tá ok? Na área social, né, nós estamos atendendo 40 famílias e intercaladas, né, todo mês são 80 famílias na verdade que nós atendemos, tá? Então são intercaladas de 40 em 40. E aí nós estamos sempre pedindo, né, e ao mesmo tempo agradecendo a vocês que colaboram, sempre nos fazem grandes doações, e também pedindo, está sempre fixado na casa, também no nosso site, o que a gente está mais necessitando. Sempre as coisas básicas mesmo, né, compõem a cesta, né, arroz, feijão, leite em pó, óleo, é sempre o que a gente necessita mais. Tá? Temos também a distribuição do lanche, esse ocorre todo sábado à tarde, nas imediações do metrô. Quem quiser colaborar também com esse trabalho, quiser se juntar ao grupo aí, o grupo sai sempre aqui por volta das 16h30, já começa a se reunir aqui, 17 horas, e por volta das 18, 18h15, eles saem às imediações do metrô Carandiru. A cesta básica é distribuída todo segundo sábado de cada mês, às 9 horas da manhã. Tá? Então, também quem quiser contribuir, ajudar também na montagem, né, e na distribuição, nós também estamos sempre aceitando aí pessoas para esse fim. E temos também no terceiro domingo de cada mês, né, o trabalho com as gestantes. Também é um trabalho importante que estamos fazendo, né, e aí agradecemos também sempre a todas aquelas pessoas que sempre estão contribuindo aí também com esse grupo aí, certo? Então esses são os recados básicos, né? Nós agradecendo sempre a vocês que contribuem muito com a casa, que estão sempre nos auxiliando. Isso é muito importante, né? Então vamos nos preparar. Nós vamos agora cerrar nossos olhos, né? Convido todos vocês, nos aquietando, abrandando nossos corações e nos ligando com essa harmonia, com essa paz que já está na casa. Essa casa preparada pelos bons espíritos, nossos amigos, que sempre vêm em nosso auxílio, nosso socorro, sempre nos instruindo. E assim, com essa paz de espírito, nós vamos pedindo licença a Deus, nosso Pai, para iniciarmos os trabalhos nessa noite de quinta-feira. Agradecendo e contando sempre com a presença do Mestre Jesus entre nós, com o seu amor, com a sua paz, com a sua harmonia. E como eu já disse, né, agradecendo também aos bons espíritos, que sempre também estão aqui nos incentivando, nos encorajando, nos ensinando tudo o que podem. E também vamos pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que derrame seu manto de luz, de paz, e interceda por nós, junto a Jesus e ao nosso Pai, para que haja compreensão de tudo que vai ser dito, tudo que vai ser estudado. Pois na medição do nosso tempo, o tempo é curto.
mas é de grande valia, nós sabemos. Pois são as duas asas que temos que juntar e manter o equilíbrio, a moral e a evolução através do estudo. Então, nesses momentos que virão, vai ser discorrido sobre um tema, e aí nós temos depois todos os livros da doutrina para continuar com o estudo. E assim nós vamos nos instruindo, e vamos nos melhorando, e depois com o aprendizado vamos colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. Vamos agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, por sua presença, e a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome para esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje é na escola diária, é do livro Segue-me, é ditado pelo Espírito Emmanuel, né, por Chico Xavier. E eu convido o nosso irmão Márcio para vir estudar com a gente. Boa noite, meus amigos. Então, nosso tema é na escola diária, como ele acabou de dizer, psicografia do Chico Xavier, e a lição é uma lição de Emmanuel. E diz, como todas as lições do Emmanuel, o Espírito, ele escolheu um trecho do Novo Testamento para ilustrar as lições. E o trecho escolhido para a lição dessa noite é tirado de Mateus, que é dentro do Sermão da Montanha, quando Jesus expôs a sua doutrina, e diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus, que é um trecho assim que, quando Jesus está falando para a multidão sobre, ele diz assim: não vos inquieteis, né? Por que vocês se preocupam com o que há de comer amanhã e beber? Aquela passagem bonita: olhai as aves do céu, que elas não plantam, nem colhem, mas Deus, ele não deixa faltar o alimento, provê, né? E por que vos preocupais com o que haveis de vestir? Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, não trabalham, e mesmo assim, né, nem mesmo, eu vos digo que nem mesmo o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor como um lírio do campo, uma flor. Então, e Jesus diz mais ainda: vocês não são muito mais do que as flores, não são muito mais do que as aves? Então, se Deus cuida, a providência divina, das aves, das flores, quanto mais de nós, seres humanos. O que Ele tem para nós? Cuidado. Então, Jesus recomenda não tanta inquietação com as coisas, mas é uma lição da confiança, né? Confiança em Deus, fé, porque Deus, nós estamos na vida para melhorar, para progredir, e nada passa por acaso na vida. São provas, são dificuldades que nós passamos, mas tudo isso nós temos que pensar na confiança em Deus, que é esse trecho aqui que é citado, né? Se Deus cuida de tudo, da natureza, das aves, o ser humano é um ser muito mais evoluído do que está numa evolução acima, à frente, não que é melhor, mas nós estamos já evoluídos, mais evoluídos do que as plantas, do que os animais, que um dia vão chegar na nossa condição. E se Deus cuida de tudo, quanto mais de nós. Então nós temos sim que ter confiança, fé, confiança em Deus, na sua providência, e que as coisas acontecem na nossa vida para o melhor. Aí depende de nós, né? Não ficar tanta inquietação, tanta preocupação. E a lição do Emmanuel, que ele toma esse trecho para dizer sobre a paciência, principalmente sobre a paciência na noite de hoje, né? A obra de Deus, tenha paciência, a obra perfeita
como diz Paulo numa carta. E Emmanuel diz o seguinte: a paciência em si não se resume à placidez externa que estampa a serenidade na face, mas conserva o pensamento atormentado. Indubitavelmente, semelhante esforço da criatura na superfície das manifestações que lhe dizem respeito é o primeiro degrau da paciência e deve ser louvado pelo bem que espalha. Ou seja, o primeiro esforço para mesmo que está sofrendo, mas pelo menos já está procurando, né, demonstrar paciência. Porém, diz o Emmanuel, a paciência real não é feita de emoções negativas, pessimismo, dificilmente refriadas no peito e suscetíveis de explosão. Ou seja, paciência na face, mas por dentro está prestes a explodir. Não, ele diz, tolerância autêntica descende da compreensão. E todos possuímos, no íntimo, todo um arsenal de raciocínios lógicos a fim de garanti-la por cidadela da paz na vida interior. Sim, está dizendo aqui em outras palavras, todos nós somos racionais, temos inteligência. E pensando um pouquinho, como ele vai dizer na lição, nós vamos ver que a paciência real, compreender a situação, procurar ter calma, confiança em Deus, isso tem a ver com a lógica do raciocínio, porque se nós usarmos a lógica, nós vamos ver que a calma, a serenidade é um benefício para o nosso corpo físico e para nós, espiritualmente. Enquanto que o desespero ele acaba jogando contra nós mesmos, acaba causando malefícios para nós. Em qualquer dificuldade com que sejamos defrontados, não oferiremos efetivamente qualquer lucro se nos impacientarmos, conturbando ou destruindo a própria resistência. Sem paciência nós estamos minando nosso próprio organismo, a nossa própria resistência. Que o Emmanuel fala que a nossa mente ela tem o poder de causar mais doenças para nós mesmos do que todos os agentes exteriores, né? Não que não haja doenças que são causadas pelas bactérias, pelos agentes externos. Claro que há, mas a nossa mente, o potencial é tão grande que se nós estamos pensando negativo, impacientes, destruindo a nossa resistência, o nosso equilíbrio, nós estamos causando para nós, acabando com a nossa imunidade, estamos causando para nós grandes prejuízos. Como ele diz em outra lição, que o nosso corpo físico ele é constituído de bilhões de células, como nós sabemos, né? Bilhões. E essas células que vão se juntar para constituir os tecidos, depois os órgãos e todo o funcionamento do nosso corpo físico, são seres vivos. Só que eles estão, durante a encarnação inteira, sob o nosso comando. Eles dizem em outras lições, André Luiz, o Emmanuel. O nosso corpo físico, né, constituído de bilhões de células vivas, são células que, vamos dizer assim, trabalham mais ou menos no automatismo. Juntam-se para desempenhar determinadas funções. Mas elas obedecem, não são assim uma inteligência, né, como nós somos, mas elas obedecem o comando mental, que é o espírito, o nosso comando. Então, se nós estamos negativos, não vai dar certo, destrutivos, pensando contra nós, as próprias células estão nos obedecendo. Agora, pelo contrário, se nós estamos positivos, com fé, acreditando, confiando na providência de Deus, sabendo que o nosso caminho de provas é para nos libertarmos,
para alcançarmos algo melhor, para nós lutarmos, que nós vamos vencer, vamos melhorar, nós somos espíritos eternos, que a dor é passageira, é uma prova, é uma crise. Se nós estamos pensando tudo isso de uma maneira positiva, que vai nos levar para melhorar realmente, vai nos levar para frente, adiante e fazer o melhor, nós estamos também dizendo para o nosso corpo inteiro coisas boas, estamos dando uma informação melhor para nossas células. Isso é real, porque são os espíritos que falam, não é uma viagem nossa. São o André Luiz, o Emmanuel, só não lembro o livro aqui, mas eles falam isso sim. Às vezes parece até chocante, né, imaginar que a nossa mente causa mais doenças do que os agentes externos, mas a mente também, bem dirigida, ela nos ajuda, nos auxilia ao corpo físico, né? O espírito, o nosso equilíbrio, tudo mais, né? Então continua aqui o Emmanuel. Muito aluno digno, bem intencionado, digno, perde a prova em que se acha em curso o ensino, não pela feição do problema proposto, e sim pela própria excitabilidade na hora justa da promoção. Que às vezes, na hora que nós estamos conseguindo alguma coisa, né, que custou tanto, isso é nosso, né, ficamos tão nervosos, excitados e desequilibrados que acabamos, às vezes, perdendo bem na hora que estamos ali quase para concluir. Recordemos que a vida é sempre uma grande escola. Estamos aprendendo. Cada criatura estagia no aprendizado de que necessita. E cada aprendizado é clima de trabalho com oportunidade de melhoria. Todo aprendizado nosso é uma oportunidade de melhorar. Depende de nós. Desespero é desgaste. Irritação é prejuízo antes do ajuste. Reflete nisso e à frente de quaisquer empeços, acalma-te para pensar e pensa o bastante a fim de que possas acertar com a vida e servir para o bem. Quando nós estamos trabalhando no bem, né, até, diz o André Luiz, o trabalho no bem, estamos sendo úteis para alguém, né, para nós e para os outros. Se a espiritualidade nos encontra na vida sendo úteis, até questões de desencarne são adiadas. Até às vezes um desencarne está previsto para tal, o fulano está ali, é útil na vida, é útil para as pessoas, deixa ele lá mais um pouco. Fica assim. Diz o Emmanuel, o trabalho, né, como disseram os espíritos para Allan Kardec, é toda ocupação útil. Estamos nos ocupando com utilidade, isso é trabalho. E diz o Emmanuel, o trabalho engrossa o fio da vida. Legal, né? O trabalho engrossa o fio da vida. Às vezes nosso fio está ali, já está quase ali, mas o trabalho engrossa. Então a gente fica firme. Paciência, compreensão. Deus tem paciência com a obra, né? Deus não faz as coisas de hoje para amanhã. Imaginem nós, a paciência com a nossa própria, o nosso burilamento para nós nos transformarmos em pessoas melhores, para viver não só uma encarnação, que nós não temos uma, nós já viemos lá de trás e temos a eternidade pela frente, né, dentro do que nós possamos, da nossa concepção, que o nosso cérebro permite. Então nós temos aí um longo caminho pela frente. E paciência, porque nós mesmos, nos burilando, nós estamos nos preparando para melhor. Nós somos os arquitetos, né, diz os espíritos, nós somos os arquitetos de nós mesmos, os construtores de nós mesmos, para viver cada vez melhor. Mas paciência, porque não vai ser de hoje para amanhã. Se nós passamos
dezenas de anos numa certa atitude, ou em vidas passadas, nós acostumamos o nosso corpo, viciamos o nosso corpo a agir de tal maneira, seja nos sentimentos, nas questões químicas, no que for. Agora, não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos perder isso, mas vai ser com o exercício, com o trabalho, com a atitude no bem, com a boa vontade, com a perseverança, com a confiança em Deus, e entender que o momento é para nos levar para melhor. Então nós podemos vencer, sim, sempre. Qualquer situação da nossa vida, nós temos que enxergar isso que a doutrina espírita nos ensina. Nós temos que enxergar a coisa não de uma maneira negativa, mas nos equilibrarmos para enxergar de uma maneira positiva, porque a vida é uma grande escola, diz o Emmanuel na lição. Então Deus nos coloca na vida para melhorar em determinada situação, para que nós possamos sair dela, vencer, ter paciência, né? Não acontece hoje, pode acontecer amanhã. Mesmo as crises têm prazo, não é para sempre. Nós já não tivemos tanta coisa na vida, situações difíceis, falei, ixi, e agora? Situações que parecia não haver saída. E de repente, no dia seguinte, depois acontece uma coisa, outra, muda, e as coisas passam. Então, mesmo as crises, as dificuldades, com paciência, elas têm um prazo para terminar. Às vezes dura 1 ano, dura 2. Uma doença, uma dificuldade física. Quem já não viu isso? Parece impossível, de repente parece ter um prazo ali que nós não enxergamos, né? A medicina fala, não tem jeito, tal. De repente passa 1 ano, aí de repente termina. Ou ameniza assim muito, né? Então são prazos, são coisas do plano espiritual para nós. E tudo é possível. Tudo é possível. A vida é uma prova escolhida por nós mesmos para a felicidade eterna. Vamos pensar assim que antes de reencarnar, nós geralmente fazemos uma análise do que nós precisamos viver na encarnação toda. As coisas, né? Não os detalhes, mas as coisas principais. As pessoas que nós vamos conhecer, a família que nós vamos nascer, as pessoas que nós vamos nos relacionar, formar família, filhos. Então, coisas ali. E também o homem, ele escolhe o gênero de provas porque vai passar. E geralmente são as provas que nós escolhemos que nós necessitamos. Não é ninguém, a pessoa que é tranquila não vai passar por uma prova de irritação. Mas quem é impaciente vai escolher uma prova em que tenha que exercitar mais ainda a sua paciência. Então, se nós estamos sendo levados para exercitar tal atitude, seja a paciência, é porque é bom para nós. Né? Com humildade, com fé, pensando positivo, nós vamos exercitando e vamos vendo as coisas melhorarem. A paciência, principalmente em casa, né? Porque em casa é onde as coisas acontecem, né? Quem está, por acaso, no lar? Ninguém, né? Nenhum de nós. Para reencarnar, nós já somos recebidos. Tem que fazer acordo ali com a mãe, pai e mãe, né? Principalmente a mãe que vai. E os pais, seja o que for. Ou quem vai criar, mas tem que ter um acordo ali, ó. Vai me receber? Lá no plano espiritual. Vou. Então aí nós... É bom para todos, né? Para os pais, é bom para quem está chegando. Aí chegamos na vida. Os irmãos, a família, depois vamos sair, formar. Nada disso é à toa. Aquelas pessoas mais difíceis, aquelas provas, as pessoas que nós podemos auxiliar, dando um apoio. Porque ninguém passa pelas provas sozinho, né? As nossas próprias provas, tudo isso, se nós nos impacientarmos, a nossa resistência vai pelo ralo, desgasta, nossa energia vai embora, diz o Emmanuel.
Agora, se nós tivermos a paciência, aí nós nos fortalecemos, né? Nos equilibramos, nos fortalecemos e vamos nos sentindo melhor. Aí tem alguns exemplos que, por exemplo, eu estava me lembrando às vezes nós que fazemos uma coisa e queremos resultado imediato, né? E a coisa demora, paciência. Tenha paciência, sua obra perfeita, né? Diz Paulo nas cartas de Paulo. E, por exemplo, acho que os amigos sabem, lembro da Ivone Pereira, quando ela psicografava, ela que recebeu um dos livros mais importantes da literatura espírita, que foi o Memórias de um Suicida, né? É um livro meio forte, assim, bem forte, né? E eu não lembro exatamente da história, mas quando ela recebeu o livro, o pessoal leu, não sei, da FEB, eu não sei, não lembro exatamente. Mas o próprio plano espiritual pediu para ela guardar. Ficou guardado numa gaveta durante anos. E era um livro assim, imagina se ela tivesse pressa, né, querer publicar. Não, calma, não era o momento. Ficou 10, 20 anos, não sei se até mais, não lembro. Mas a paciência dela, e depois de 20 anos foi levado. E o Chico Xavier? Com a missão, né, da psicografia, que ele vem, a obra gigantesca que ele tinha, o Chico Xavier, quando começou, ia num centro espírita, uma mesa, e tinha os trabalhos ali. Não vinha ninguém no centro. Aí ele e os espíritos, vamos lá psicografar, e ele psicografava. Parece que só havia um cachorro ali, ficava ali, 1 ou 2 horas, uma vez por semana, 2, não sei, mas durante 2 anos, assim, 2 anos, nós às vezes, né, começamos a fazer uma coisa, já queremos largar, não vai dar certo, não aguento, não tenho paciência. 2 anos o centro vazio, e ele lá, psicografando. Quando passou 2 anos, o Emmanuel chegou para ele e falou, agora você pega tudo isso que você psicografou e joga fora. Que era treino. Era treino. Era só para treinar. Aí ele começou realmente a produzir o que interessava. Então, paciência, né? Paciência, porque as coisas dão certo. Às vezes parece que não estão dando, que nós estamos fazendo à toa, mas Deus sabe a vida de cada um, Deus sabe os caminhos. O Allan Kardec tem uma passagem dele muito legal também, que conta que numa manhã ele estava assim triste, né, lá em Paris. Estava uma manhã cinzenta, ele tinha trabalhado até mais tarde, o dia anterior, ele já estava com a obra espírita, já tinha alguns livros, e ele trabalhava muito, ia dormir tarde, se entregava, e ele estava cansado, aquelas ideias novas, tal, e ele acordou desanimado naquela manhã. E aquele monte de coisa para fazer, correspondência, livros, e ele desanimado, bateu, olhou pela janela, aquele dia cinzento, aquela Paris, como eles falavam que o pessoal era frio, gelado, sabe? Com pouca emoção, e ele com aquela... E as ideias dele, parecia que estava sendo tudo em vão. Aí ele foi abrir a correspondência. E aí na correspondência, ele recebeu um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele havia organizado, né, a obra que nós conhecemos. E uma carta, e dizia assim, esse livro, eu quero agradecer ao seu trabalho, porque esse livro salvou a minha vida. Aí a pessoa contava, falou assim, eu estava para me suicidar. Havia perdido a minha esposa, estava desanimado, assim, não tinha mais sentido viver, e eu ia me suicidar. Aí ele começou a ir numa ponte lá em Paris, que eu não lembro o nome, começou a namorar o rio, um rio famoso ali, o Sena. O rio Sena, era comum às vezes as pessoas se jogarem ali, casos de suicídio. E ele começou a namorar ali, e ele já estava para se jogar da ponte.
Aí uma noite ele decidiu realmente se suicidar, se jogar de lá. Quando ele foi se jogar, que ele debruçou ali lá no murinho, no parapeito, né? Como é que é o nome? Parapeito. Quando ele foi se jogar ali, quando ele se debruçou para subir no parapeito para depois se jogar, ele esbarrou num livro. Aí ele ficou curioso, né? Ele falou, cara, que livro é esse aqui? Bem na hora que eu ia subir, eu esbarro no livro. Esbarrou no livro e o livro caiu. Ainda bem que caiu para dentro, né? Se caísse para fora, não ia resolver. Mas espiritualidade devia estar ali com ele. O livro caiu, aí ele pegou o livro, curioso, né? Que livro é esse? Era um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele abriu no frontispício do livro, né? Que é aquela primeira folha ali, estava escrito, assim: este livro salvou a minha vida. Espero que possa lhe ajudar. E ele ficou curioso, alguém tinha deixado o livro lá. Aí ele falou, bom, né, ia me suicidar, posso fazer isso amanhã, né? Hoje eu vou dar uma olhadinha, que ele ficou curioso com o livro. Voltou para casa e começou a ler o livro. E aí começou a ver aquelas ideias que a vida continuava, que não estava nada perdido, que ele ia se reencontrar com as pessoas, com a esposa dele. Começou a ver aquela lógica, entender outro sentido para a vida, que os problemas eram passageiros, eram provas, e foi lendo e adiando a ideia do suicídio, até que ele mudou de ideia. Aí ele mandou para o Kardec, e o Kardec, emocionado, depois de ler a carta dele, né, falou, muito obrigado, continue a sua obra, que está ajudando muita gente. E o Kardec se emocionou, pegou o livro assim, abriu, realmente no frontispício estava escrito, meio amarelado, assim, este livro salvou a minha vida, espero que te ajude. E embaixo assim estava escrito, e salvou a minha também, que ele tinha acrescentado. E o rapaz... né? Até citaram isso, né? É verdade. Mas essa mensagem chama-se, se eu não me engano, Naquela Manhã. Se eu não me engano é do Hilário Silva. Não? Quem que é? Tá. Mas não é o irmão X, não é o Emmanuel André Luiz, é um outro. Acho que é o Hilário Silva. Chama Naquela Manhã. Se procurar na internet hoje em dia, né? Hoje em dia não falta... E o filme pega um pouco disso, eu vi. Então aí ele né, o Kardec tomou um novo ânimo, um novo fôlego e continuou seu trabalho com paciência. Então fica a lição para nós termos paciência, né, e confiança em Deus. As duas coisas, e em nós mesmos, né? Porque aí a gente vai para frente. Certo. Primeiramente, obrigado, né, Márcio, pelo estudo aí apresentado. E agora é o momento de participação. Vocês vão pensando, formando uma fila, enquanto eu vou fazer a pergunta aqui do nosso amigo Lourenço e da Maria Léia, que estão lá em São Luís do Maranhão. Um abraço para eles. Ele fala assim, Márcio, boa noite. Um forte abraço e também para todos os presentes. Ele está mandando um abraço para todos nós. Me permita, muitos não entendem que o tempo é um só. Cada dia é potencialmente uma vida que começa. Amanhã será um novo hoje e todos os dias são hoje. Então, por que se preocupar? O amanhã terá sua própria ocupação. A utilidade prática dos dias e das noites é a possibilidade de um novo começo. Cada dia é uma nova oportunidade. Cada dia nascemos de novo. Podemos começar de novo. Podemos mudar significativamente nossas vidas. Márcio, você acredita pacientemente que todas as grandes mudanças da vida começam num dia como outro qualquer? É uma pergunta. E a outra é essa. É a ação que faz o dia ser diferente. É através da ação que um dia se torna diferente do outro. Por maior que seja a mudança pretendida, ela deve ser começada num dia qualquer, sem se preocupar com hoje, que será o amanhã. É a pergunta dele. Muito bom, Lourenço. Um abraço a Maria Léia. E ele falou duas coisas importantes, né? Uma, a paciência a cada dia. Né? Claro que cada dia nós temos a oportunidade de começar, recomeçar, né? E fazer. E também ter a paciência, né? Assim, isso não significa que nós vamos deixar a vida passar, porque a vida também passa, né? Tem época para tudo,
tem tempo para tudo, mas o tempo vai gradativamente passando. Mas a nossa ação, a nossa atitude é que muda tudo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Lourenço. Mandou um texto bacana. Boa noite, meu nome é Paulo. Até a gente tem um grupo aqui do WhatsApp de quarta-feira, né? E foi colocada uma frase que cai bem em cima disso, né? Hoje eu quero ser melhor que eu fui ontem. E eu acho que a gente tem que procurar cada dia ser uma pessoa melhor, não só para nós, como para esse plano, para o nosso espírito. Então a gente tem que batalhar todo dia para ser melhor do que eu fui ontem. Pouquinho. Não adianta você achar que você vai achar a perfeição de um dia para o outro, mas tentar ser melhor, tentar entender os seus pensamentos. Eu acho que foi muito legal. E em cima do que você falou também na sua palestra, é bem legal que teve uma passagem que Chico ficou doente. E ele começava a conversar com as próprias células para ele ficar bom. E realmente voltou, né? Alguns dias de cama, ele conversava e ninguém entendia. E realmente ele ficou melhor antes que qualquer outra pessoa que tinha pego, por exemplo, uma gripe no mesmo tempo. É bem legal, foi bem legal. Obrigado. Mais alguém? Essa parte do Evangelho que você citou, do lírio, Mateus. todas essas coisas, isso eu acho que envolve mais o que nós chamamos hoje um planejamento. A gente planeja uma coisa, ver se vai dar certo, se não vai, né? Tudo é planejamento, né? Quer dizer, isso envolve a tal paciência que você também está falando, né? Não fazer as coisas abruptamente, né? Que pode dar errado a coisa. Então, planeja, calcula, né? Eu acho que essa parte do Evangelho tem muito a ver com isso. Uhum. É verdade, você colocou bem. Porque confiança, planejar, confiar em Deus que vai dar certo, mas não fazer as coisas correndo, né? Isso até lembra... Essa passagem tem uma outra lição do Emmanuel, que eu estava vendo outro dia, que ele diz o seguinte, essa passagem de Jesus, não só no Espiritismo, mas dá margem, ou deu, diz o Emmanuel, né, ainda dá, a muita gente discutir, falar assim, mas Jesus disse para... Jesus disse para nos preocupar, que as aves do céu não trabalham, as flores não fazem nada, então... Mas o Emmanuel fala, não é isso. Porque, na verdade, as flores, isso ele fala na outra lição, as flores, elas têm sua utilidade, porque elas cumprem a parte delas na obra de Deus. Elas perfumam, elas auxiliam, elas têm paciência com quem vem arrancar. Os pássaros cumprem a vontade de Deus. Então, o homem também deve cumprir a vontade de Deus. Não, isso não tem a ver com a preguiça, tem a ver com o trabalho, com a ocupação útil, e sem inquietação, sem precipitação, como diz o seu Américo. Um planejamento, porque tem a vida inteira para fazer as coisas com paciência, né? Mas fazer, né? É isso mesmo. Só um minutinho. Boa noite, Márcio. Boa noite. Eu acredito que nos piores momentos da vida de uma pessoa, quando bate o desespero, não é falta de ela se vê por um momento sem trabalho, ou sem alguma saúde, alguma coisa. Nesses momentos é que é o apelo de Jesus, que não vai te faltar o auxílio, mesmo na hora derradeira, ele vai chegar. Uhum, é verdade. Esse é exatamente o sentido dessa passagem, né?
Ou seja, se Deus provê toda a natureza, né? E Jesus fala assim, vocês não são mais do que os pássaros e as flores, homens de pouca fé. Ele fala, então tenham confiança em Deus. E nos momentos difíceis que a gente consegue medir essas coisas, né? Nos fáceis a gente fala, né? Agora, nos difíceis a gente tem que colocar em prática essas lições. E a ideia, né, do não inquieteis, né, é chamar a gente para a fé, entendeu? É pela fé, porque é pelo dom da fé que a gente vai conseguir realmente tudo isso. E pela própria fé que vai vir a confiança em Deus. Se nós não tivermos fé, não tivermos essa crença mesmo de que existe um Deus, que existe um poder, aí nós realmente vamos ser inquietos. Pode ver que a gente consegue realmente se assossegar, se abrandar quando a gente realmente está numa situação muito difícil, aí você lembra de Deus. Nessa hora realmente, e principalmente até de Jesus, pelos seus ensinamentos, né? Por isso que ele foi muito feliz nisso, não se inquieteis, né? Porque é onde a gente vê a pessoa desprovida da fé, ela realmente fica desesperada. E aquele que tem essa fé, né, dentro dele mesmo, ele consegue realmente, aí vem essa ajuda. Por isso que ele fala, que ele nos alerta, né, das aves, das flores, é isso que ele quer que a gente entenda. É o planejamento, senhor Américo, é o planejamento, mas existem provas que são necessárias passar, entendeu? Existem provas que são necessárias. É isso mesmo. Por isso que É porque assim, Faz um modelo para ver se vai dar certo aqui. realmente, quando nós estamos assim, aflitos, né? A coisa às vezes não sai da nossa cabeça, né? Você não dorme direito, você, puxa, é amanhã, não sei o que. Você realmente está com a cabeça. E às vezes essa fé em Deus muda, né? Muda totalmente. Né? E essa fé a fé traz essa paciência, traz o conforto, traz a paz. Muda. Por isso que Jesus, né, que Você sai mais tranquilo, né, da coisa. Ele falava toda hora, né? Eu vos deixo a minha paz. Ele era provido de uma paz total. Porque ele atingiu esse grau realmente da compreensão total do Pai. Então, por isso que ele fala que ele nunca falava em nome dele, ele falava em nome do Pai. Isso não é o catolicismo, isso são os evangelhos somente, que é provado que Jesus tinha essa paz. No Evangelho está, eu não vim trazer a paz. Mas isso aí Isso é um contexto. Isso não é o que nós estamos dizendo. Mas quando ele diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a compreensão. Não, ele quis dizer nessa hora da luta. Ele não veio trazer a guerra. Da luta. Visão para o futuro. Então, tá bom. E só para terminar, Jesus diz assim, estarei convosco até o final dos tempos. Então, ele continua conosco. O final dos tempos é relativo, mas pode significar o final das nossas provas, de planeta de expiação, até a gente resolver como planeta. Só fechando, o Pai é tão paciente, como você disse na obra, né, que o Pai nos vê como perfeitos. Então, e ele fica esperando o nosso trabalho, o nosso exercício para nos melhorarmos. Boa noite. Então vamos, depois de tanto recebermos, né, convido novamente a cerrar os olhos e iniciarmos as nossas vibrações. Então vamos vibrar por todo irmão necessitado, seja do corpo ou da alma. Aquele irmão que está passando por um problema sério de saúde, ou aquele irmão que se degradou, desrespeitou as leis humanas e as leis divinas. Que esses irmãos recebam um bálsamo, um alívio para a sua dor e a certeza de um dia melhor para aqueles que desrespeitaram as leis humanas e leis divinas. Vamos vibrar por todos os dirigentes das nações, para que suas decisões sejam pautadas na paz,
na harmonia e principalmente no respeito ao próximo. Para que haja paz entre povos, para que, num futuro bem breve, podemos nos chamar realmente verdadeiros irmãos uns aos outros, filhos de um único Deus. Vamos vibrar pelas casas de oração, em especial por essa que nos acolhe, a Casa do Caminho de Santana, e vibrar por todos aqueles que aqui frequentam, trabalham, colaboram, seus dirigentes, para que essa casa, através dos seus dirigentes, nunca perca o intuito de ajudar o próximo, que é para isso que ela foi criada. Uma casa de caridade, que tem no seu propósito sempre ajudar os irmãos. Vamos vibrar por todos os lugares que vamos passar, nossos trabalhos, nossos lares, e pedindo uma vibração especial por aquela pessoa também que pediu para você, lembrar dela agora, que ela se sinta também agora. Receba através dos mensageiros de Jesus esse abraço, essa luz, esse conforto, seja qual for o seu problema. E vamos pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade dessa reencarnação, agradecendo a Jesus por todos os seus ensinamentos, pelo seu amor, pela sua harmonia, sua paz. E agradecendo também aos bons espíritos desta casa, espíritos amigos, bondosos, que estão sempre aqui nos auxiliando. E vamos pedindo proteção para voltarmos aos nossos lares, tranquilos, em segurança, e que possamos voltar na próxima semana para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos presentes, uma boa noite aos nossos amigos da internet. Nós vamos encerrando essa parte do trabalho para dar continuidade aos presentes com a aplicação do passes. Que assim seja. Boa noite.